Funcionou? Ok. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus permeie em vossos corações. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus pelo dom da vida, a bênção divina, com a bênção do Espírito Santo e nossos progenitores que foram veículos para a encarnação. Quero agradecer mais uma vez o convite da casa, nós que tivemos aqui alguns dias, depois emendamos no outro dia para fazer a palestra lá na sala de estudos Chico Xavier em Pedras, que foi muito legal, e que surjam mais oportunidades. Muito obrigado pelo convite, me sinto lisonjeado, que assim seja. Bom, falar sobre Jesus já é uma grande responsabilidade em qualquer momento, em qualquer local. Mas falar de Jesus em tempos de pandemia é mais ainda desafiador, porque a pandemia ela não é um castigo, ela é uma evolução para aprendermos, né, alguns procedimentos na marra, mediante ao qual nós não estávamos adentrando. E isso faz parte da regeneração. A regeneração não começou com a pandemia. A pandemia faz parte de um todo. Lembrando que nós estamos no mundo de provas e expiações. Provas você escolhe. Expiações são débitos de outrora, de um minuto atrás ou de um milênio. Antes vivíamos no mundo de quê? Primitivo. Dormíamos em caverna, saímos para caçar. Se ela caísse, eu vou atrás do meu mamute. E o homem sequer tinha sensações. Aí começou a colher, a plantar, a querer morar. E através das sensações ele começou a desenvolver os instintos de sobrevivência, de alimentação. E através dos instintos, o homem começou a desenvolver os sentimentos. E através dos sentimentos ele começou a se depurar, a se elevar mais e foi conhecer o amor, que é a sublime causa dos sentimentos. Que o universo é amor porque Deus é amor. E ele enviou o Filho dele que é amor, que veio para nos amar. E amar é para todos, sem distinção. Então a regeneração já vem de outros tempos. A idade das trevas durou 1000 anos. Éramos queimados em tochas humanas, amarrados no poste, como jogava querosene como punição. Mas o iluminismo, o pensamento, a evolução, as universidades começaram a surgir já no final da idade das trevas, né? E a revolução industrial e a revolução tecnológica, tudo isso faz parte de um todo. Mas hoje ainda eu fazendo um evangelho lá no grupo eu sou da COBEM, Casa de Oração Bezerra de Menezes, em Brotas, lá de Salvador, Bahia. Aí eu fazendo um grupo de estudo, que eu tenho toda a quarta de manhã, estudo do evangelho. Cada um teve seu momento de reflexão, de opinar, e foi meu momento, né? Que me chamaram, eu falei que eu estou bastante decepcionado com os seres humanos, com a humanidade, porque parece que a pandemia não valeu de nada. Pelo menos no meu convívio de proximidade. A gente sempre estuda, né? Eu estudo, faço casa do concurso, trabalho, família, tudo, trânsito. Eu não tenho visto pessoas da minha família que tiveram o pé na cova para desencarnar com a Covid. Eu não vi mudar nada. Bateram lá na porta do céu, como eles falaram, e voltaram. E eu não vi mudar. Em nada. Então qual vai ser a solução para a humanidade? Fica essa reflexão nessa nossa abertura da nossa palestra Luz do Mundo, Sol da Terra. Daniel Lírio, Lírio L-Y-R-I-O, Y é no I, depois do L, mas sem problema.
Então, luz do mundo, sal da terra. Quem é a luz do mundo? É Jesus? É você também. Temos que ser a luz do mundo e o sal da terra. Porque Jesus, amigo, ele falava sobre parábolas. Você sabe por quê? Porque naquela época não adiantava falar toda a verdade, que as pessoas não iam conseguir entender. Não estamos conseguindo entender hoje direito. Você imagine naquela época, 2000 anos atrás. Então por isso que Jesus falava sobre parábolas. Então, luz do mundo, sal da terra. Qual é o problema do sal? Qual é a lógica do sal? O sal serve para temperar a comida. Mas vai comer muito sal, que você vai ter pressão alta, você pode ter um derrame e um AVC. Então, Jesus ele fala sobre o sal da terra, de nós seres humanos termos os nossos ingredientes com a conduta moral do ser, com o tempero da caridade, do amor. Essa é a questão chave desse ponto. Mas se o sal é abusado demais, ele faz mal. E se o homem abusa da sua conduta, vai se fazer mal. Então, a luz do mundo, não colocai a candeia debaixo do alqueire, e sim no velador, para quê? Todo mundo, né? Possa ver a luz. Eu vim para cá fazer a palestra. Na BR-324 eu conheço um pouco. Mas a parte de Santa Amaro, que tem uma estradazinha para Santa Amaro, que não tem luz, minha mãe me pediu o tempo todo. Vá mais cedo para você não pegar aquela parte sem luz, né? Então, se tem ali uma luz para iluminar para todos, então o conhecimento tem que ser para todos. Para que você vai botar a candeia debaixo do alqueire? Jesus está querendo dizer o seguinte: o conhecimento, o amor, tem que ser proliferado, você não pode esconder para si. Até a palestra que eu fiz em Pedras, eu tinha um slide. Quando acabou o slide, ou a palestra, né, ele veio me perguntar, Alberto e Edson, se podia ficar, nada é nosso, meu irmão. É para pegar aquele arquivo, Edson usar, Alberto usar e outros usarem. Então está claro o nosso tema de hoje? Ok? Posso seguir? Se alguém quiser perguntar, é só falar. Então, nós vamos interpretar à luz do Espiritismo a citação a essa evangélica, como eu falei. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, que há de se salgar? Se o sal perder o sabor, como é que você vai salgar algo se ele não está mais valendo? Então, se o homem não tem mais a conduta nobre de ser, o que é que vai se fazer com o homem? Aí eu vou concatenar logo com vocês com o quê? Com a passagem lá do Evangelho, parábola da figueira seca. A figueira dá frutos, figo. Mas se a figueira não está dando frutos, o que é que Jesus falou? Ela vai secar e vai morrer. É um homem. Se você não gera frutos, você veio para cá para quê? Para jogar bola, para tomar uísque, licor, dançar forró, é ótimo, né? O São João. Eu passei em Santo Antônio de Jesus, mas passei dentro de casa. Mas você veio para cá para isso? Você veio para cá para muito mais. Então, se você não está dando frutos, a figueira vai ser cortada em você. Você vai ser radicado. Eu reencarno. Eu reencarno e volto. Volta quando? E para onde? Já vou logo concatenar com vocês outro livro. Transição Planetária de Manuel Filomeno de Miranda. Não sou eu que estou dizendo isso não. Através de Divaldo Franco, que psicografou. José Menezes fala que está vindo um corpo celeste enorme, parecido com a Terra, um planeta só que primitivo. Para onde? Para os espíritos que não estão fazendo por aqui de merecer. Pode ler lá, está tudo isso no livro. Não sou eu que estou dizendo isso. Então, não há tempo. E eu comecei a palestra falando o que para vocês? Que eu estou decepcionado. Até comigo, com a humanidade, com os humanos. Porque eu não vi mudanças drásticas nos seres humanos com a pandemia. Parece que todos nós, inclusive eu,
Esquecemos que ficamos 2 anos ali dentro de casa só abrindo farmácia e supermercado. E as dores, hoje eu vi um depoimento de uma colega lá no grupo de estudo da Cobem, que eu nem sabia que as pessoas, a Cobem fechada, tudo fechado em Salvador, como aqui. As pessoas, Alberto, iam para a porta da Cobem de carro e ficavam orando. Nós não fechamos ali. Que maravilha! Que maravilha, parabéns. Você sabe por que, Alberto, eles fizeram isso? Porque eles estavam passando mal, precisavam de oração, a luz daquele bar. Bezerra de Menezes psicografou uma mensagem de Valdo Franco psicografou uma mensagem de Bezerra de Menezes dizendo que a Cobem é um farol que ilumina as penedias perdidas, as embarcações perdidas no mar, né? É uma metáfora, né? Somos nós, né? Uns estão com depressivo, outros estão com ansiedade, outros estão com problemas, né? Orgânicos, e aí a Cobem traz o norte para a gente. Então, para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, por quê? E nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, onde possa se iluminar todos. Já falei isso aqui. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estais no céu. Então esse é o nosso tema da nossa palestra. E quem foi que falou isso? Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangélicos canônicos, que a igreja romana da época deu veracidade. Porque Jesus, ele não escreveu nada, ele fez, agiu. Tem alguns evangelhos que foram escritos 80 anos depois do desencarne do mestre, outros 60 anos depois. Mas tem muitos evangélicos apócrifos, se eu não me engano são mais de 50 ou 60. Não significa que Jesus não tenha vivido aquilo, mas a igreja romana da época não deu veracidade. Mateus, Marcos, Lucas e João ainda tem Atos aos Apóstolos, que é considerado o 5º evangelho canônico. Então Mateus foi que falou aqui a luz do mundo, o sal da terra, né? Então Mateus, ele, entre os primeiros seguidores e apóstolos do Cristo, ele é mencionado em Mateus 9 e Mateus 10, né? Ele é um coletor de impostos da cidade de Cafarnaum, que foi convidado para um círculo dos 12. Ele é mencionado também em Marcos, Lucas e Atos aos Apóstolos, como eu falei. Então, durante a ocupação romana, que iniciou em 63 a.C., com a conquista de Pompeu, Mateus coletava impostos para o povo hebreu, para Herodes, o rei do reino de Israel, né? E o tetrarca em Cafarnaum. Judeus que se enriqueciam dessa maneira eram desprezados e considerados párias, eram considerados, né, usurpadores, né? Então, porém, como um coletor de impostos, ele deve ter sido alfabetizado em quê? Em aramaico, ainda que provavelmente não em grego, né? Então foi nesse cenário que Mateus se fez a sua conotação como um dos apóstolos e um dos evangelistas, né? Porque são 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas, ele não conheceu Jesus. Na história de Lucas é outra, que eu vou falar um pouquinho mais lá para frente. Lucas era um grego, né, de Antioquia, e a família dele tinha dinheiro, ele largou tudo para seguir a Jesus. Via na palestra as oratórias de Paulo, que era Saulo de Tarso. Mas isso é outra história, a gente vai falar um pouco mais lá na frente. Então, foi nesse cenário, perto de onde está Almagor, que Jesus convidou Mateus para ser um dos 12 apóstolos. Após os chamados, Mateus convidou Jesus para um banquete em sua casa, né? E os escribas e fariseus falaram: mestre, você vai jantar com um coletor de impostos? Um usurpador? Mas que é isso, mestre? E os escribas e fariseus, saduceus também, né, que não deixavam passar nada, chegaram com o mestre. E o mestre, com toda a sua sabedoria e vigor, o que foi que ele falou? Alguém sabe aqui? Sabe? Não? O mestre chegou e falou, isso está em Lucas, capítulo 5, 29.
não vim chamar os justos, mas os pecadores ou arrependidos. Então isso mostra o quê? Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os avarentos, para os pecadores, até porque nesse mundo aqui não tem ninguém são. Não tem ninguém. Mundo de provas e expiações. Provas você escolhe. Expiações são débitos de outrora, que vai vir as dores mesmo que você não queira. Então Jesus, ele veio para os doentes. E me desculpe, meus amigos, todos vós estão doentes, inclusive a mim. E a pior doença é a da alma. Mas as doenças da alma é o que corrompe a carne. Porque somos uma tríade, corpo, espírito e perispírito. O perispírito é o elo entre o corpo e o espírito. O espírito não tem cor, não tem raça, olhos, forma, não tem. Então ele quer dar o comando na carne, é o perispírito que faz a junção. E cada mundo tem o seu perispírito. Porque o perispírito é formado do FCU, fluido cósmico universal. Agora em mundos celestes, que é o sexto, sétimo mundo, não tem nem perispírito, pela leveza tanto do ser. O que eles comem lá faria cócegas aqui, ó, na minha barriguinha, que eu preciso perder 10 quilos. Que eu ganhei na pandemia, ficando 2 anos em casa, comendo hambúrguer e pizza. E o que vocês comem aqui destruiria o estômago deles lá. Ok? Evolução. Evolução o quê? Grande evolução. E eles flutuam, meus amigos. Eles não estão na 11, ó, no pezinho, né? Eles flutuam. Tá claro? Então, esse texto que eu li aqui, essa passagem de Mateus, ele é situado logo após as bem-aventuranças do Sermão do Monte, né? Se fossem extintos todos os livros da terra, e se só sobrasse o Sermão do Monte, tudo que o homem precisa aprender para sua conduta moral, do seu viver, está ali. Seria o suficiente para a gente aprender a amar e evoluir. E esse texto, Luz do Mundo, Sal da Terra, de Mateus, que eu acabei de ler, está logo após as bem-aventuranças, no Sermão do Monte. Ok? Então, na condição de condimento, o sal deve ser utilizado de maneira adequada. O sal simboliza o imperativo do equilíbrio das emoções. Vós sois o sal da terra. Vós é o equilíbrio das emoções humanas, que tem que ser medidas, mensuradas e equalizadas para uma boa pitada. Mas não é a pitada da comida, é a pitada do saber viver. Então, quando você vai temperar uma comida, fazer um feijão, uma macarronada, você vai saber usar, mediar o sal, a mesma coisa. Esse sal que Jesus fala simboliza isso. Então, o imperativo das emoções, bem como as utilizações dos valores morais e intelectuais. Então, nós encarnamos para evoluir o intelecto e a moral. O livro Exilados de Capela. Já estou passando outro livro para vocês. Eles evoluíram bastante, o intelectual, mas a moral, ó. E eles já estavam no mundo de regeneração. Muitos deles foram expulsos para a terra. E vieram na época do Egito. Geógrafos, matemáticos, químicos, artistas com as pinturas maravilhosas. A gente mal sabia escrever, imagine naquela época. E a maioria, abre um parênteses, isso aqui é uma opinião do Daniel Lívio, a maioria dos espíritas somos nós que fomos expulsos lá de Capela. É sério. Então, estamos no alvoroço. Ora, se o sal for insípido, com que há de salgar?
Se o sal for destituído do seu componente ativo, torna-se insosso. Se os discípulos do Cristo são o sal da terra, não devem se tornar insípidos, isto é, corruptíveis, contaminados pelas influências inferiores, que afastam o Evangelho. Então, uma vez que você é o sal da terra, o sal perde o gosto para Jesus. Você se afasta do Evangelho e vai na contramão da conduta moral, você perde a causa do ser, do viver. Aí a parábola da figueira seca. Para que eu vou botar você lá em pé, se você não está dando figo? Tchau, Roberto. Vai encarnar lá agora no mundo primitivo, que está vindo lá no livro Transição Planetária, através de Valdo Franco, do Espírito Manuel Flamengo de Miranda, que Jesus Bezerra de Menezes falou. E os espíritos ainda nesse livro pedem para Bezerra ir lá ver esse mundo aí. Bezerra não deixa, porque está ainda em erupção, explosão de gases. Quer comer? Não vai ter seu McDonald's. Quer andar? Não vai vir de Salvador para Santa Amaro de carro de ar-condicionado. Quer comer? Vai matar seu mamute. Quer dormir? Não vai dormir no hotel no centro, não. Vai dormir na caverna. É sério. Não sou eu que estou falando isso, é o livro. Ok? Então, tá claro? Podemos ir? Então, lá no livro, porque olha só, aqui é meu? É nosso? O Alberto falou que eu bebo muita água, porque na última palestra que eu fiz em Pedra lá, tinha um tanque lá de 5 litros. Toda hora ele botava água para mim. É porque falar da sede. Brincadeiras à parte, também só um pouquinho de água. Veja bem, o Espiritismo foi codificado através de... Eu te conheço. Você é de Salvador? Você estava aqui na vez que eu vim, né? Eu estou aqui também. Ah, lembrei agora. O Espiritismo foi codificado por Hipólito Leão Denizar Rivail. Obrigado, hein? Deus lhe abençoe. Hipólito Leão Denizar Rivail, nosso Allan Kardec. Allan Kardec escreveu esse nome por dois motivos. Ele já teve uma encarnação com esse nome, Allan Kardec, e o outro ele queria se destituir sua imagem. Você também estava em Pedra, né? Chegou lá com Edson, lembro de você. E o outro ele queria destituir a imagem dele de pedagogo na França no século XIX. Kardec codificou a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, que na primeira edição tinha um pouco mais de 200 perguntas. O Livro dos Espíritos gerou o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esse é o Pentateuco básico da doutrina espírita, são os 5 livros. Tem um livro que é o Espiritismo, só que tem as revistas espíritas e as obras póstumas. Na verdade, as obras espíritas são, 2 patinhos na lagoa. 22 obras, só das obras espíritas. E eu vou ler agora um trecho de uma dessas obras póstumas. Do Manual de Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, capítulo 7, Influência do Meio nas Manifestações. Aí Kardec nos fala: pelo fato de não pertencer a uma ordem superior, nem sempre um espírito é mau. Quem está falando isso é o codificador, através dos espíritos. Por vezes é apenas leviano. Se nos divertimos com suas facéias, eles a multiplicará de bom grado e nos dará entrada para o sal dos epígrames que nos assentam no bem e sob uma forma jovial, muitas vezes nos dão lições picantes. São os vaudevilistas do mundo espírita, assim como os espíritos superiores são os seus cientistas e filósofos. Então nós estamos falando, por que eu trouxe esse trecho? Por 2 motivos. Nós estamos falando sobre a conduta do bem, que o sal não se tornar insípido. Se você perde o sabor para Jesus, não tem mais porque você está no mundo, né? Nós temos que desenvolver o intelecto e a moral. E ele fala aqui também sobre o sal, Se nos divertirmos com suas facéias, eles as multiplicará de bom grado e nos dará entrada para o sal dos epígrames que não nos assentam,
que não nos assentam bem. Então isso está lá em Instruções Práticas das Manifestações Espíritas. Então vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. Essa afirmativa evidencia a proposta educacional. A própria evolução dos seres é um caminho que vai das trevas para a luz. Então, Deus, Ele criou a centelha divina, o Espírito com a letra minúscula, né? A chama da vida, e essa chama da vida vai passando pelos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, versão homem, e angelical, versão anjo, que é o status quo do espírito, a elevação. Aí é o nosso Pentateuco. Estuda-se que isso é em torno de 1 bilhão de anos. Não é que você já foi uma flor ou você foi um gatinho. A sua concepção, os seus fluidos, os seus átomos foram modificando e passando por todos. Tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos que Kardec faz nos Espíritos. Como é feita a mutação do espírito do reino animal para o reino hominal, versão homem? Com a letra E maiúscula, significa que o homem tem conduta moral, que é o sal da terra. Aí os espíritos respondem: só Deus sabe. Vocês não estão preparados para saber. Aliás, muitas das perguntas que Kardec faz aos espíritos, ele responde assim: vocês não estão preparados para receber, mediante a nossa pequenez. Então não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder o quê? O conhecimento através de quê? De paredes. É importante que aqueles que mais sabem consigam, que não guardem o conhecimento adquirido. Esse conhecimento precisa ser espalhado, compartilhado. São conquistas grandiosas que não podem ser escondidas ou guardadas. E não se pode botar a candeia debaixo de qualquer e porquê, e sim no velador. Porque eu vim para cá hoje de Salvador para Santo Amaro, que eu quero dividir um pouquinho do conhecimento que eu estou estudando e que preciso estudar muito de Jesus, para que a gente possa se estimular a viver mais como Ele, a ensinar mais. A ideia é esse conhecimento sair dessas quatro paredes, cada um levar para a sua família, para o seu trabalho, para o transporte, e plantar a sementinha e dizer: ó, meu filho, minha filha, minha mãe, eu ouvi isso, aquilo hoje, e eu quero exercer assim, vamos fazer assim. Ô meu irmão, a gente que briga tanto, vem cá, deixa eu te pedir perdão, porque o nosso tempero do nosso amor, do nosso sal da terra, tem que estar vívido e não insípido. Porque segundo Chico Xavier, ninguém erra de endereço da encarnação. Nós estamos com quem estamos porque precisamos e pedimos. Lembra que eu falei no início da palestra? Provas e expiação. Você pede para vir com o inimigo dentro de casa para sanar aquela deficiência. Agora, se você sucumbir e se deixar levar pela emoção, você ou ele vai desencarnar, vai ter que voltar com mais débito, com mais reajuste e em pior condições. Porque se você falou: ah, eu vou fazer, então desça lá e me goste. Porque é fácil, você evolui no mundo espiritual, mas você evolui mais aqui. Estamos sendo sextados, gente, o tempo todo. E você diz que vai cumprir a missão e você esfaqueia ou dá um tiro no vizinho ou no seu próprio irmão. Aí você vai vir, não é tão cartesiano, mas provavelmente você vai vir com problemas motores, pernas e braços assim, ó,
Para que você não possa nem pegar uma arma ou uma faca para fazer assim. No máximo você vai pegar, querer cuspir na pessoa, já é um ato grave, mas não vai tirar a vida dela. Aí você vai vir nessas condições para reajustar outros débitos. O que é que Jesus passou? O que é que Jesus passou por nós? Jesus ele teve problemas desde quando nasceu. Foi perseguido por Herodes, que saiu decepando a cabeça das crianças, fugiu. Os 3 reis magos não entregaram a posição de Jesus. Teve problema com os irmãos, perseguição, porque os irmãos ficaram chateados. Porque quando Jesus veio para a família só veio mudando. Foi traído por 12, escolheu 12 pescadores, virou para Pedro, eles estavam pescando e falou a célere frase: vos tornareis pescadores de almas, de homens. E foi traído, foi subjugado, porque o cara bateu no meu calcanhar de Aquiles, bateu no para-choque do meu carro, botou o som alto, acordou meu filho. Isso é motivo para desavença? Então, a luz simboliza o esclarecimento, a orientação do processo educativo de transformar você melhor. A luz do mundo, o sal da terra. Esse é o tema da nossa palestra. Então, a luz do mundo é o seu processo evolutivo. E o sal da terra é o tempero das suas emoções, dos seus ingredientes, do seu saber viver, da sua conduta moral. Tá claro? Próximo embora então. Vamos agora jantar, conhecer Santa Amaro. Estou brincando, a palestra está pela metade. Então, lá na Revista Espírita, Jornal de Estudos Espíritas, de 1865, Kardec nos fala. Esse aqui é um conto, vou até tomar um pouquinho de água, porque eu trouxe esse conto para vocês. Nós estamos falando sobre o processo evolutivo, sobre luz do mundo, não é isso? É um conto de um médium que iria trabalhar com o espiritismo, com Kardec, lá no século XIX na França. E que, como ele destruiu tudo, pelo ganância, abriu o olho demais, quis demais. Então, eu vou fazer aqui um breve relato dessa história. Está na Revista Espírita de 1865. Hillary é um bom moço, casado, pai de família, simples trabalhador, quase iletrado. A providência é um doutor de notável faculdade mediúnica, muito variada, cujos detalhes podem ser lidos na obra do Sr. Bex, intitulada de Les Miracles de Nos Jours. É francês, meu francês não é muito bom não. Que tem muita semelhança com a do Sr. Home. Naturalmente, essa faculdade chamou a atenção, desse homem. Então, o sucesso de Sr. Home lhe havia subido a cabeça, como atestam as cartas que ele nos escreveu. Ele sonhava com um teatro maior que a sua aldeia, contudo, despeito de suas instâncias para que o mandássemos vir a Paris, jamais lhe quisemos dar a mão. Certamente, se nisso tivessem visto uma utilidade qualquer, iríamos tê-lo favorecido, mas estávamos convencidos, com base nas suas ideias, no seu caráter, que conhecíamos que ele não tinha a qualificação necessária para representar um papel muito preponderante em seu próprio interesse. Num raio limitado e sobre uma certa população, ele poderia prestar grandes serviços à causa do espiritismo, com a ajuda dos notáveis fenômenos que se produziam sob a influência. Está entendendo? O cara era um médium, e ali, tipo na aldeia dele, na cidade, no bairro dele, ele teria grandes qualificações de agir pelo Espiritismo, pelo Cristo, pela luz, a luz do mundo, e ser a luz do mundo. E ele cresceu os olhos demais, pensou demais no seu próprio eu, e queria ir para Paris, se contar com Kardec, engrandecer. E Kardec não via esse viés de ele ir para lá, e ter esse crescimento lá, e sim onde ele estava, ele agir. Está claro? A ideia aqui do médium? Então, ele
Fenômenos notáveis sobre a influência, né? Que no raio limitado. Ele os prestou propaganda às ideias espíritas em sua terra, mas podia prestá-lo ainda maiores se tivesse limitado a sua modesta esfera. É tipo o cara poder agir aqui em Santa Amaro, ele queria Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, Salvador, você tem uma base aqui. E ele, agindo só em Santa Amaro, ele ia continuar o trabalho dele aqui. Então lá na esfera dele, se ele continuasse lá trabalhando modestamente, ele não iria abandonar o trabalho que ele vivia, que dava o dinheiro para ele. A pessoa precisa se alimentar. São trilhões de células no corpo. O corpo precisa de vitamina, ferro. Hoje mesmo, minha irmã me chamou para almoçar antes de eu viajar. Eu fui comer feijão. Feijão é ferro para dar sustância. Eu falei para ela, só devo comer à noite. Também fui ver minha mãe, né, antes de viajar. Então, são trilhões de células. Aí o que é que o cara fez? Ele, em vez de ficar no mundo dele, continuava o trabalho dele, atendia pela luz do Espiritismo, ia ser a luz do mundo, que é o tema da nossa palestra. Ele não. Cresceu os olhos, que saíram da esfera. Aí o que foi que aconteceu? E com mais prudência tivesse conciliado o seu trabalho com o exercício da mediunidade. Porque a mediunidade, ele não é um dom, ele é uma faculdade que Jesus te confiou. Todos nós somos médios. Kardec fala isso no livro dos médios, só que alguns mais ostensivos, outros menos. Às vezes o cara está no centro espírita há 10 anos, depois no 11º ano que vai começar a ostensividade da mediunidade dele. Não é tão engendrado nem cartesiano. Então o cara, ele poderia ter mantido o trabalho dele e ficado na esfera dele ali trabalhando. Infelizmente, para ele a importância a si mesmo atribuía o tornava pouco acessível aos conselhos da experiência. Ele não ouvia. Ele não ouvia os conselhos. E ele queria crescer e engrandecer. Ir para lugar onde ele não ia ter trabalho, como é que ele ia se alimentar? Aí é preciso tirar-lhes todos os recursos a fim de fazê-los voltarem à França. E então poderemos fazer que sejam castigados pela justiça do homem, esperando que desse Deus de misericórdia os castigue também, pois fazem um grande mal ao Espiritismo. Esperando uma resposta do vosso próprio punho, vou orar a Deus para que sejam descobertos. Sou todo vosso irmão em Deus. Isso foi o senhor Home, né, que escreveu a carta para Kardec sobre esse médium Hilary. E ele acabou ficando desempregado, sem dinheiro, sem comida, e acabou não fazendo nem o próprio trabalho na esfera dele que ele estava ali limitado para fazer. Então ele deixou de ser a luz do mundo, né? Ele deixou de ser a luz do mundo. E o sal da terra que ele é, que todos nós somos, ele ficou insípido, incipiente. Não tinha mais lógica a causa dele. E aí ele começou a não ouvir os bons conselhos e ficou destrambelhado, né? Então, nesse triste negócio, o lesado, um dos que mais tinha aclamado o tempo de sua glória passageira e o que tinha favorecido com seu patrocínio, escreveu-nos após a fuga dos culpados para nos dar conta detalhada de fatos e pediu nosso concurso de nossos correspondentes, a fim de que eles fossem ter. Então ele terminou dizendo assim essa carta para Kardec. Essa carta, na verdade, ele é muito maior. Está lá na Revista Espírita, mas eu dei uma resumida porque não dá para ler tudo. Então, ficamos atentos, meus irmãos, às nossas missões, à nossa esfera, até onde o nosso passo pode chegar. E quando você dá um passo atrás de outro, você vai criando uma sustentabilidade e chão para a sua vida, sem cair no calabouço das emoções e das falsas ingratidões e do desespero das emoções. Aí você vai fazer o quê? Vai voltar aqui, vai procurar Alberto, vai procurar Edson, né? Estou elameado, os fatores subiram meus olhos, os fatores materiais. Aí é todo um retrocesso. Isso se você tiver outrora uma nova chance. Porque possivelmente você pode perder nas bem-aventuranças, você pode perder a temperança do tempero de viver.
das suas emoções. E aí você não vai ser sanado. Então, o vocábulo resplandeça, pois possui o quê? Carga magnética, imprimindo sentimentos de fé e de esperança em nós próprios e nas pessoas que nos cercam. O esforço de resplandecer os nossos sentimentos mais puros, sempre percebido e aceito. Então essa passagem lá, né, que fala, resplandeça a vossa luz, ela significa o quê? A carga magnética, imprimindo os sentimentos da fé e da esperança. Bezerra de Menezes que tem uma frase, né, que quanto mais você está suscetível às suas provas, às suas expiações, você está com o tempo ali que você está provando a sua fé. Quantas pessoas tem no mundo? Em torno de 7 bilhões de pessoas no mundo. Chico Xavier relata que 22 bilhões de almas na psicosfera da Terra, ou de espíritos, querendo encarnar. A alma é o espírito encarnado. E por que você tem todos esses privilégios? Porque antes de você pedir, você precisa saber se você tem um mérito de receber. E para você fazer um alimento, ele tem um tempo de cozimento. E o seu tempo de recebimento é para provar a sua fé. E aí ele ainda fala aqui na passagem de Mateus, mesmo Mateus não, a mesma passagem, aí fala, e glorificai a vosso Pai. Quem é o Pai? Lá no Livro dos Espíritos tem as 10 leis morais, a lei natural, que é a lei de Deus, né? E todas as 10 leis morais. Kardec fala que a lei mais principal é a última lei, a 10ª lei de justiça, amor e caridade. E a primeira lei, sabe qual é? Adoração. Adorar a quem? A Deus. Porque Deus, tudo na vida é mutável. Tudo. Somente as leis de Deus não são. Porque o Criador não está sujeito à criatura. Se não fosse assim, ele estaria sujeito às leis do universo que ele mesmo criou. E lá no Livro dos Espíritos, Hipólite Leão Denisard Rivail, vulgo Allan Kardec, a primeira pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos é: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E a segunda pergunta do Livro dos Espíritos, alguém sabe? O que deve se entender por infinito? Os Espíritos respondem: o que não tem começo nem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Superanou, super desconhecido. Então tudo que é desconhecido é infinito. O Evangelho é infinito, na sua mediante conduta do seu aprendizado. Mas o universo é infinito? Os cientistas já pesquisam sobre o ultraverso, Alberto, que são um complexo de universo. Gente, o sistema solar vai se expandir. O sistema solar tem vários planetas, né? Mas olha só, a Terra está girando e ela gira em torno do Sol. Os outros planetas também estão girando na psicosfera. Se você quer atingir daqui para Marte, ele não está parado, vai ser um caminho, não. Você tem que fazer o cálculo. Com a tecnologia que o ser humano tem hoje em dia, em torno de 7 a 8 meses, chegamos lá. Já podemos chegar, mas não temos tecnologia para voltar. Então, por isso os astronautas e os cosmonautas não vão. Certo? Então, a infinitude de sistemas, de Sol, de planetas, de estrelas. E a terceira pergunta do Livro dos Espíritos: pode-se dizer que Deus é o infinito? Pode-se dizer, o que é que a senhora acha? Eu acho que Deus não tem limite. Não tem limite. Não tem. Você? Infinito. Você acha que Deus pode-se dizer que é o infinito? Pode? Pode, Alberto? Você aí no fundo, de máscara. Pode? Os Espíritos respondem: definição incompleta que Deus é o infinito.
Pobreza na linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Então Deus é ininteligível e indescritível mediante a nossa pequenez e inteligência. Não está no nosso alcance. Quem somos de nós para falar sobre a inteligência de Jesus, que foi o ser mais purificado que passou pelo planeta? Ele é o governador do planeta Terra. Mas qual é a condição, Alberto, que eu vejo espíritas, pastores e outros falando sobre a inteligência de Jesus? Como você vai conseguir mensurar a inteligência de Jesus? Pouco nós sabemos. Não sabemos as outras vidas de Jesus, porque Jesus, ele estava se preparando para encarnar desde os tempos de Moisés, 1000 anos antes de Cristo, para a condição daquele espírito, daquela grandeza caber num corpo desse. Aliás, o planeta Terra tem 4,5 milhões de anos, desde a preparação do planeta Terra, que no início o movimento de rotação dele durava 4 horas. Supostamente o planeta Terra tinha uma irmã gêmea que se deslocou, que saiu do Sol, né, se despedaçou um pedaço de massa do Sol, e esses dois planetas ficaram batendo, aí a Lua ficou menor e traz a gravidade para a Terra. Se a Lua se aproxima, as marés enchem, morre todo mundo afogado. Se ela se afasta, seca tudo, acaba os peixes. Então, se não podemos, Alberto, definir a inteligência de Jesus, que soberba nossa, que ousadia, imagine falar o que é Deus, e os Espíritos são taxativos aqui, ó, na terceira pergunta do livro do Espírito, não sou eu que estou falando não. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta, pobreza na linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Então, o que está acima da sua inteligência. Mas estamos aqui para evoluir nossa inteligência e nossa moral, sendo a luz do mundo e o sol da terra, que é a nossa palestra. E dentro do nosso tema da nossa palestra, no livro Pai Nosso, quem já leu aqui, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, ele fala: se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos encontram em toda a parte e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Eu tenho uma amiga minha muito próxima lá em Salvador, que eu não vou citar o nome, pode ser que ela assista a palestra, que a Alberto está filmando, depois a gente vai publicar lá, que ela anda comigo lá no carro, aí eu paro na Salvador, o pessoal tem as placas, né, nos sinaleiros. Me ajude, estou com fome, tenho 3 filhos. Aí outro dia desse eu encostei o carro na sinaleira, aí o rapaz veio, tenho 3 filhos, estou passando fome. Aí ela vira para mim, toda vez ela fala isso. O que é que eu tenho a ver com isso? Que ele teve 3 filhos, que ele não tem onde comer. No início eu respondia, mas gerava muito conflitos. Hoje em dia eu ouço e aí o que importa é o que eu sei, a responsabilidade que eu tenho com os nossos irmãos. E piorou ainda, ou melhor dizendo, melhor ainda, com os nossos irmãos que já desencarnaram e que erraram aqui, estão na erraticidade. Que a erraticidade é o tempo entre as encarnações, entre o mundo material e o mundo espiritual. Aí entra a mediunidade. Porque você pode ajudar aqui uma pessoa com a sopa, com um casaco, e os que desencarnaram e já estão lá, você pode ajudar. Por isso que o fardo é proporcional às forças. Então não deixar de ser a luz do mundo e o sol da terra, que é o tema da nossa palestra, porque a luz do mundo é magnífico, energia, fluidos, resplandecer, não deixar a candeia debaixo do alqueire, e sim no velador, para que todo mundo possa ver a luz. E no livro, que eu acho que vocês devem conhecer também, chamado Esperança, é de Emmanuel também, através de Chico Xavier, ele nos fala, né? Porque assim, o sal da terra é o ingrediente da causa humana.
É o ingrediente das suas emoções, dos seus valores morais, do seu interior. Que é a reforma íntima tão difícil de ser feita. Por quê? Porque é para você olhar para dentro e para você mudar você. É fácil você passar o dia todo ali você falando. O Guinho, o Zezinho, o Luizinho. Vai falar de você, vai tentar mudar você, vai fazer sua reforma íntima. Então Emmanuel nos fala aqui nesse livro sobre exterior e interior. Exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos. Conteúdo alcança a reflexão. A casa impressiona pelo feitio. O interior, contudo, é que ele decide o aproveitamento. A máquina atrai pelo tipo. A engrenagem, todavia, é que revela a função. Exterior consegue enganar. Um frasco indicando um medicamento é capaz de trazer corrosivo. Quem está falando isso é Emmanuel. Uma bolsa aparentemente inofensiva pode encerrar uma bomba. A essência disso ou daquilo não é. Finalmente, meus irmãos, chegando aqui ao nosso horário aqui já de estar finalizando nossa palestra, estamos indo para a nossa conclusão. Vou beber aqui um pouquinho de água que nossa amiga colocou para nós. Dentro do sal da terra e a luz do mundo, se encaixaria mais interior ou exterior? Pode falar? Para mim, as duas coisas. As duas coisas, por quê? Quando você faz uma comida bem feita, uma feijoada que eu comi hoje, que minha irmã fez, o exterior ajuda? Eu olhar a comida e ver na panela ou no prato ajuda? E se eu comesse e tivesse horrível? Hein? Agora, você também olha uma comida, não está com a cara muito boa, mas e se estiver gostosa? Eu, por exemplo, a comida que eu adoro é japonesa, né? As pessoas geralmente não gostam, principalmente a parte crua. Quem disse que não gosta, que gosta de comida japonesa, mas não gosta da parte crua, porque não gosta de japonês, porque a maioria da comida japonesa é crua. Inclusive tem que ser muito bem feita, porque a comida é crua, não está sendo frita. Então, mais vale a aspereza do ser ou o interior do ter? Porque o ter e o ser são distintos, mas o ser é sublime. Os menores perfumes, os melhores perfumes estão nos menores frascos. Cuidado com a aspereza das emoções e as distorções exteriores. Por quê, meus irmãos? Vale refletir que quando Jesus compara os aprendizes do Evangelho ao sal, como eu venho falando nessa palestra toda aqui para vocês, está nos conclamando ao trabalho de nossa transformação da engrenagem moral, afeiçoando aos seus ensinos. Ninguém, presta atenção nisso aqui, ó, ninguém dá o que não tem. E ninguém tem realmente senão aquilo que é. Vocês vão para casa hoje pensando isso. Ninguém dá o que não tem. E ninguém... Já esqueceram, hein? Bora, Alberto. Ninguém dá o que não tem. Ninguém tem realmente senão aquilo que é, gente. Hoje minha irmã Amélia, que fez essa feijoada para mim, que é uma irmã que cuidou de mim desde pequeno, ela hoje falou uma frase assim, que ela está fazendo 10 anos de casado com o marido, mas o marido está na estrada. Agora essa feijoada você esqueceu que tinha que perder 10 quilos, não foi? Esqueci. Mas eu vim com bastante ferro para cá, para aguentar. Então, minha irmã, ela está fazendo 10 anos de casada hoje, o marido está na estrada trabalhando. Aí ela falou uma frase na hora do almoço, nossa, mas foi uma frase tão simples, mas me tocou tanto o coração. Ela fez assim, ó, 10 anos eu sendo eu mesma. Ela não finge o que tem que ser com o marido. Ela não fica agradando a ele uma coisa que ela não é. Por isso que está dando certo, está duradouro. Lógico, com a bênção de Deus. E foi uma frase sutil.
ela fez assim: minha mãe, 10 anos eu sendo o que eu sou. Então é o que nós devemos ser: a luz do mundo, o sal da terra. Sejais vocês mesmos. Qual é o seu nome? Leopoldo. Vitela. Zilda. Cléo. Nádia. Nádia. Lígia. Lígia. Luciana. Mário. Lídia. Lídia. Rita. Lídia. Mário. Mari. Célia. Célia. Leonardo. Maristela. Como? Maristela. Maristela. Daniel. Sejamos ser o que nós somos. Porque as máscaras caem e a representatividade do Evangelho não. Porque o Evangelho é a boa nova. Deixar resplandecer a luz dos magnéticos, a luz do velador, ó, para que todos nós possamos ver. Porque para o discípulo de Jesus ser fator de preservação do bem e contribuir para o progresso e desenvolvimento espiritual dos seus companheiros de jornada, naturalmente ela deverá ter desenvolvido pelo menos uma boas partes dos valores em si próprio. Como é que você pode ajudar ao outro se você não se ajuda, se você não cresce, não tem a sua evolução própria? Você já viu aquela frase, 2 cegos andando com despenhadeiro? Primeiro, faça a sua revolução interna, o seu crescimento interior, e a partir da sua estabilidade, você vai crescer e crescer. O sal, para produzir os efeitos de sal, tem que ser sal de verdade, concordam? Você vai botar açúcar, vai dar o mesmo sabor? Você vai estar no espiritismo, dentro da casa espírita, dizendo que preza pelo bem, lá fora você vai fazer outra coisa, vai ser o mesmo sabor? Que as pessoas vão ver? Vai ter a mesma equação espiritual, mental, psíquica e moral? E não tem nada. Olha, qualquer coisa que vocês possam fazer, só basta uma pessoa ver. Ninguém mais. Sem ostentação. Então o sal tem que ser sal de verdade, para produzir os efeitos de sal, guardar as propriedades que eles são próprias. Assim também são os discípulos de Jesus. Nós temos que ter as nossas propriedades intelectuais, morais, caridosas, porque senão não seremos sal da terra, do Cristo de viver. Não teremos gosto, a vida não terá sentido. E para finalizar, meus irmãos, nesse sentido, né, que Paulo, que era Saulo de Tarso, perseguidor do cristianismo, na estrada para matar Ananias, Jesus apareceu: Saulo, por que tu me persegues? Tanta luz do mestre, Saulo ficou cego 4 dias, depois voltou a enxergar, aí foi ficar recluso 6 meses para refletir, aí começou a sua mutação. Mas a mutação de Saulo de Tarso para Paulo durou quase 10 anos. Muitos criticam que falam: você vai dizer que Paulo era um apóstolo? Paulo era um apóstolo do Cristo, sim. E foi Paulo palestrando nas praças que Lucas, que era o grego de Antioquia, que viu, se influenciou, e quando Paulo estava preso para ser decapitado pelos romanos, Lucas subornava os guardas e encontrava Paulo todo dia de noite, toda noite dentro da prisão. E aí Paulo, com os ensinamentos, passava para Lucas. E aí foi assim que surgiu o Evangelho de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque Lucas ele não conheceu Cristo. Então, foi assim que surgiu. Então Paulo, ele tem a célebre frase que ele disse: mesmo que eu fale a língua dos anjos, que eu fale maravilhosamente bem, expressando os conceitos e verdades profundas, se não tiver caridade, amor, compreensão, eu nada teria. As palavras seriam inócuas, como um símbolo retumbante, que nada leva. E o que leva-se dessa vida? É a vida que se leva? Ou é a luz do mundo? É o sal da terra, ou o sal da terra é a luz do mundo? É Jesus, na sua forma de viver, completa,
sendo a luz do mundo e o tempero do nosso sal da terra. Que possamos ter sempre o sabor, o conteúdo, a majestosa e grandiosa luz do ser, do viver, do amar, do purificar, nunca nos tornando insípidos, incipientes, inócuos, e sim valorosos, cordiais e amorosos. Que assim seja.